E no retorno da CPMI do 8 de janeiro, a comissão ouviu o depoimento do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura Cunha. Ele admitiu ter alterado um relatório do órgão de inteligência a pedido do então ministro do GSI, general Gonçalves Dias. Eu fiz primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela BIM a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Certo? Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou que fosse feito, eu obedeci a ordem. O senador Marcos Rogério afirmou que o depoimento de Saulo Moura Cunha é um dos mais importantes da comissão. Tivemos um dos depoimentos mais importantes da CPMI. O integrante da ABIN vem à CPI e diz o que aconteceu. Os alertas foram emitidos, os alertas foram dados e ele cita, inclusive, nominalmente, o alerta, a advertência que foi feita ao general G. Dias, que comandava o GSI. E diz mais, que a alteração de documento público encaminhado ao Senado Federal foi feita por ordem, por determinação do general G. Dias. A pergunta é, por que G. Dias continua livre, leve e solto, tendo conhecimento de todos os fatos e nada tendo feito para impedir o desdobramento que houve no dia 8? Fernão, o depoimento hoje na CPMI foi grave, né? O ex-diretor da BIM, o Saulo Cunha, disse, então, que adulterou, que alterou um relatório da BIM para excluir o nome do ex-GSI, G. Dias. E deu todo tipo de detalhe, né? Para quem ele mandou, o que ele mandou, que dia ele mandou, que horas ele mandou. Quer dizer, tudo isso confirma aquilo que a gente também já sabe, né? Porque já estamos assistindo isso, ninguém está escondendo de ninguém. Quer dizer, o G. Dias está livre e os inocentes estão presos, né? Porque nós estamos sob uma ditadura, né? Onde não tem mais lei, não tem mais Constituição, não tem mais devido processo, não tem mais nada. Tem uma vontade de um grupo de aterrorizar os demais, de criar medo, de criar... para ver se ele consegue enfiar essa truta goela abaixo do país na marra, né? É puramente atos de força, né? E tá aí, cada depoimento. Quer dizer, então, se não fosse por outra razão, eu vivo repetindo aqui, quer dizer, a democracia é, por definição, né, por ato histórico de nascimento dela, é a vitória do fato sobre a narrativa, sobre a mentira, né, sobre o poder do rei de impor a sua versão por cima da realidade. É exatamente esse o significado da democracia. Quando lá em 1605, né, o juiz supremo da Inglaterra disse para o rei James I que ele não podia, que a versão que ele queria dar ao fato não podia prevalecer sobre os acontecimentos e que se a justiça não se baseasse nos fatos, jamais haveria paz, né? E é isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Quer dizer, você sair dessa regra fundamental de vida, né, da superação do dogma, né, pelo fato, né, que é aquilo, o momento que abre as portas da humanidade para a ciência moderna, né, põe a experimentação na frente daquilo que alguém afirma que vem de Deus e que é intocável, sabe? Porque eu tenho a força, né? E se você não se dobrar a isso, eu corto a sua cabeça. Quer dizer, se o Brasil está disposto a voltar para essa época,
É uma tristeza, mas que não vai convencer ninguém, não vai. Eles pode ser que eles demonstrem aí para frente que eles têm a força para fazer isso, mas não vão convencer ninguém, né? Isso é mentira, né? Então, cada depoimento que é possível dar furando a censura que estão tentando estabelecer a ferro e fogo comprova isso. As provas estão aí, filmadas, escritas, gravadas, em todas as versões possíveis. Os fatos se rebelam furiosamente contra a versão do governo. É isso aí. Silvio, eu quero te ouvir esse respeito, mas vou pedir até para a produção exibir, porque você e a Ruth escreveram uma reportagem ainda em junho desse ano, que nós publicamos aqui na Revista Oeste, o lado oculto do 8 de janeiro, que vocês fizeram um box com algumas informações, chamadas informações proibidas. Vou até pedir para a produção exibir aqui para a gente, tá aí, ó. Informações que foram rejeitadas pelo governo e, felizmente, a minoria bastante combativa conseguiu inserir e aprovar os requerimentos. Então, vamos lá, ó. Requerer à Presidência da República as informações da viagem de Lula a Araraquara, conseguiram. A segunda, requerer ao GSI o tal do plano escudo, que nós vimos que não foi acionado. Requerer as cópias das imagens internas de segurança do Palácio da Justiça, que o Flávio Dino não quer entregar. Essa está faltando. Requerer à FAB as informações detalhadas do plano de voo da Araraquara. Essa já foi liberada. Nós comentamos aqui, inclusive, foi um furo de reportagem da Ruth Moraes na última sexta-feira. E a convocação de Saulo Moura Cunha, ex-diretor da BIM, que está ocorrendo hoje na CPMI. Então, esse quadro é de junho. E hoje a gente está vendo o quebra-cabeça aqui, ó, sendo montado todas as partes. Quer dizer, está faltando a parte das imagens internas ali do Flávio Dino, hein, Silvio? Mas tudo mostra que esse governo sabia, foi alertado e nada fez, simplesmente deixou acontecer. Está lá também, que ali aparece como Palácio da Justiça, das 7 às 22 horas, dia 8. O Palácio da Justiça é a sede do Ministério da Justiça, ele fica contíguo na esplanada dos ministérios ao Palácio do Planalto. Paula, pois é, em junho nós divulgamos essa reportagem do que seria ali um plano para começar a montar esse mosaico, como nós dissemos, e mostrar o lado oculto do 8 de janeiro que o governo tenta blindar, tenta esconder, mas as cortinas começam a se abrir a partir de agora, à medida em que essas informações vêm à tona. Essa questão do general G. Dias tem uma outra implicação. No Brasil, do Supremo Tribunal Federal, o ônus é invertido. Então, as pessoas são presas, não é isso que acontece no Brasil, e depois elas precisam provar que elas são inocentes. Por que o general G. Dias está solto? Porque ele é acusado, hoje, um testemunho numa CPI, ou seja, essa comissão tem inclusive poder de polícia, um testemunho dizendo que ele mandou fraudar um documento. Até onde eu sei, isso é crime. Isso configura um crime. Se ele cometeu esse ato, por que ele ainda não está preso? Porque ele foi ouvido uma única vez na CPI distrital da Câmara Distrital do DF, depois de apresentar sucessivos pedidos de adiamento, atestados médicos, aí não havia mais como, não tinha como recorrer ao Supremo para não falar, mas até agora ele não foi à CPMI. Ele está hoje na CPI do MST, porque é uma CPI que não tem comando do governo, tem comando da oposição, maioria, portanto conseguiram aprovar um requerimento, mas ele está munido do direito de permanecer calado lá nessa comissão. Ele não fala. Até quando o general G. Dias vai manter esse silêncio? Qual será o limite que ele vai suportar em silêncio? A culpa, a cada dia que passa, a cada depoimento de um Saulo, a cada imagem divulgada pela emissora CNN mostrando ele a paisana na cena do crime, conduzindo manifestantes que estão lá dentro do Palácio do Planalto, a situação dele se agrava. Até quando ele vai resistir? 33 alertas, né, entre o dia 2 e o dia 8. Perfeito. 33. Bom, o que faz o Flávio Dino leva a um tipo de reflexão que liquida esse caso aí, aponta a culpa do governo que ele tenta esconder. Vários integrantes do governo. Bastaria, para que ocorresse o que você sugere agora, eu também,
as imagens mostrando o G. Dias trabalhando como guia de turismo, ali recebendo os golpistas do palácio, apontando saída, bastaria aquilo ali. Agora vamos lá. Você tem provas e não entrega. Interessa a quem ocultar provas? Ao culpado. O que está fazendo o Flávio Dino equivale à ocultação de provas e obstrução da justiça. É prevaricação. É usar o cargo para esconder fatos. Então, tudo que eu queria era provar que tentaram me derrubar, como o Lula vive declarando, é um bolsonarismo golpista. Tentaram derrubar. Tem as provas e esconde. Agora, está cometendo crime. Está cometendo crime. Ele é obrigado a entregar rapidinho isso aí. Ele não está brincando aqui não com o Maranhão, onde ele mandava. Tá todo mundo percebendo o que aconteceu. E, no entanto, a imprensa chama de atos golpistas bolsonaristas. Explica a participação dele. Explica o que fez. E explica por que esconde provas. Estão escondendo. Tentaram impor o sigilo eterno. Aí a parte do material, agora some. Isso aí não entrego. É comportamento suspeito, é isso aí, mais que suspeito. Coisa de amador, né, que peca tanto aí que não se lembra de justificar o pecado depois de descoberto. Assim, tá mais uma peça, então, no mosaico, Paula, né, do lado oculto do dia 8 de janeiro. No dia em que a emissora CNN divulgou aquelas imagens que o Augusto cita aqui, do comportamento do general Dias conduzindo ali aquelas pessoas dentro do Palácio do Planalto, ele foi demitido do governo, defenestrado da cadeira no mesmo dia. Por que nós repetimos essas informações aqui? Porque a gente fala praticamente sozinho na imprensa brasileira sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Você não ouve mais isso nas outras emissoras, nas outras revistas, nos outros sites. Não, eles não querem falar sobre esse assunto. Eles criaram uma narrativa de que havia um golpe em curso no Brasil, o golpe do algodão doce, repito, com avós, pais, mães, crianças, tinham cachorro também, né? Tem imagem, vendedor de cachorro quente, pipoca. Eles criaram a ideia de que ali havia um golpe em curso. E ponto, acabou ali. Aquelas pessoas foram presas porque são golpistas e, em alguns casos, chamados de terroristas. Nós aqui estamos mostrando o outro lado dessa história. Então vamos repetir. Por que o general G. Dias foi demitido a jato naquele dia? Ele é um grande conselheiro do presidente Lula. E assim foi descrito até, por exemplo, pelo ex-secretário de imprensa do Palácio do Planalto, Ricardo Couto. Ele escreveu isso. Ele tem um blog no portal UOL, podem procurar. Que nas viagens o Lula sentava ao lado do G. Dias, conversava. G. Dias tem o hábito de leitura, coisas que o presidente atual não tem. Então ele funcionava como um grande amigo, é o guarda-costas. A figura do guarda-costas de presidente da República é uma figura simbólica. Ele foi demitido no mesmo dia. E o Lula não teve coragem de demitir a ministra do Turismo durante 6 meses que ele sequer recebeu. Ele nem conhecia a ministra do Turismo, e ela estava denunciada até o pescoço, com envolvimento com milicianos. Depois tem um outro ministro ainda lá que coleciona denúncias também, o ministro do Cavalo, do autor do Dia do Cavalo na Câmara dos Deputados, que mandou chips para terras Yanomamis, usou dinheiro público para abrir estrada perto das suas fazendas e viajou no avião da FAB pago por nós para ir numa festa, num desfile de cavalos. Ele não consegue demitir esses ministros. Ele não demite o Alexandre Padilha, responsável pela articulação -0 de um governo dentro do Congresso Nacional. Mas ele demitiu o seu guarda-costas rapidamente. Isso é simbólico, isso é mais uma peça desse mosaico. E digo mais, não fosse uma emissora de televisão, e aqui parabenizo pela coragem e pelo trabalho de reportagem de ter divulgado aquelas imagens, o Brasil não conheceria aquelas imagens. Principalmente porque depois documentos foram adulterados. Eles quiseram esconder. O dolo, a intenção de não mostrar, de ocultar, já está provada.
Não precisa mais nada. Fernão? É a mesma turma que destrói as provas da presença do hacker lá nas urnas, né? Mas eu queria só fazer um pequeno reparo de que o sintoma de remissão da democracia brasileira não seria a prisão do G. Dias, né? Seria a libertação dos inocentes que estão presos, né? E a abertura dos processos contra quem prendeu essa gente, violando todas as regras da civilização, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição Brasileira, né? Apesar de serem, cada um dos mais importantes entre eles, presenças de destaque na lista dos maiores constitucionalistas brasileiros. Portanto, pessoas que sabem, na minúcia, tecnicamente, com todo o linimento científico, né, qual o tipo de violação da lei e da Constituição que eles estão perpetrando para manter aquelas famílias desfeitas, né, aquelas crianças impedidas de dar assistência aos seus irmãos porque os seus pais estão presos injustamente. Toda essa coisa vergonhosa que está acontecendo no Brasil, né, aí nós estaremos caminhando na direção da remissão da democracia brasileira. Quando a direção do dedo que aponta para quem tem que dar satisfações à lei ou não, mudar 180 graus.